Aqui eu trouxe um juramento que eu achei super interessante. Muito se vê falando sobre a Umbanda hoje em dia, por ter se popularizado, mas assim como outras crenças, a gente vê muitos umbandistas de terreiro, vamos por assim. Acho que toda crença ou toda religião, ela não pode ser exercida num único momento. Ela tem que ser para a vida. Não que a gente não possa mudar, aprender, fazer escolhas diferentes. Mas eu digo que ela tem que ser para a vida, porque eu não posso escolher o branco somente quando eu estiver numa gira. Eu não posso me proclamar cristão somente quando eu estiver na Bíblia, quando eu estiver na igreja. Eu não posso me professar espiritualista e não viver a espiritualidade. O que eu quero dizer é, muitas pessoas pregam a Umbanda como amor, caridade, mas elas só vivem isso no terreiro, entre os irmãos de santo, no núcleo do terreiro, e fora do terreiro são pessoas completamente diferentes. Da mesma forma acontece nas igrejas. O santo durante a missa e fora da missa. Uma pessoa não tão nobre quanto gostaria de se professar. Por que é interessante parar para pensar nisso? Não que seja algo que vocês precisam decidir hoje, mas como alguém que está buscando estudar a espiritualidade, eu acho importante que vocês pensem e entendam que essa caridade, esse amor, essa troca, seja no plano físico ou no plano espiritual, ele não tem dia, ele não tem hora. Existem sim momentos, mas a necessidade é quem faz a hora. Quando a gente faz o sacerdócio, por exemplo, uma das proclamações que a gente diz é que a gente não vai negar assistência. E aqui eu não estou dizendo que a gente tenha que atender as pessoas, incorporar para poder fazer um atendimento em qualquer hora ou qualquer lugar. Está dizendo que a gente não vai negar o amparo a uma pessoa que verdadeiramente busque isso. Da mesma forma, para o plano espiritual. Entender isso significa que quando você assume uma posição, no caso de um sacerdote, um dirigente, muitas vezes você vai ter um filho de santo passando por um perrengue. E que isso não vai ter dia, não vai ter hora. Vai ser dentro e fora da gira. Da mesma forma, nós iremos recorrer aos guias e orixás por esse suporte ao decorrer da nossa caminhada. Familiares podem nos recorrer. E à medida que a gente aprende a trabalhar, a se desenvolver, esses processos tendem a se tornar mais intensos e constantes. Faz parte do nosso desenvolvimento vivenciar a Umbanda, vivenciar a espiritualidade. Entender isso significa que muitas das vezes você pode sim estar cansado, mas se existe uma programação, uma predisposição, um trabalho que você realiza, muitas vezes você vai estar lá presente e firme. Assim como algumas vezes, mesmo fora desse trabalho, alguém vai te buscar. Da mesma forma como muitas vezes a gente fora do trabalho vai clamar pelas entidades e eles vão nos atender. Cabe a gente refletir se o nosso cansaço às vezes é maior do que a necessidade do outro. E entender e pensar isso faz com que a gente ressignifique um pouquinho da ideia crística de amor ao próximo. Entender que à medida que a gente aprende, que a gente se aprofunda, boa parte do que a gente busca vai estar relacionada a esse amor incondicional de assistência, seja no plano físico ou no plano espiritual. Porque eu não posso amar guias, entidades, Deus, muito mais do que a própria manifestação dele encarnada, do que um irmão, do que alguém que está buscando aflito por um auxílio, por uma palavra. E entender isso é entender um dos princípios da Umbanda, o amor fraterno. Esse é um dos juramentos mais legais que eu já encontrei e que eu acho que ele cabe muito bem aqui para alguém que está buscando, para entender a dimensão do que a proposta religiosa de Umbanda te traz. Ao abraçar a fé umbandista, eu juro solenemente perante a Deus e aos orixás, a todos os guias e guardiões que comigo caminharão, somente aplicar os meus dons mediúnicos para a evolução e o bem da humanidade. Respeitar como irmão de sangue os meus irmãos de fé, praticar com amor e caridade os ensinamentos recebidos,
respeitar as leis de Deus e dos homens, lutando sempre pela causa da justiça divina e da verdade. Jamais utilizar nem permitir a utilização dos conhecimentos espirituais adquiridos para prejudicar a quem quer que seja. Parece algo simples, mas à medida que vocês caminham pelo aspecto magístico e não religioso, vocês vão entender que os dons mediúnicos, a capacidade de interagir com esse meio, com os guias, com as entidades, vão te trazer um poder, uma condição que leva muitos médios a se perderem. Da mesma forma, como essa condição abre caminhos bons e ruins. Como humanos, somos falhos, temos um ego gigantesco. Muitas vezes nos encantamos com a ideia de poder e somos falhos, principalmente quando nos magoam, nos prejudicam. E muitos irmãos ou filhos de santo acabam seguindo um caminho ou utilizando desses conhecimentos para dar o troco. Ele me prejudicou. Eu vou lá, vou acender uma vela para o meu Exu, para que ele tenha de volta. Não quero mal, só quero que ele tenha de volta. O que ele me mandar, eu quero que volte. É muito comum a gente ver isso no meio magístico espiritualista. Ao contrário da Quimbanda e ao contrário do Candomblé, a Umbanda não tem esse viés amoral. A Umbanda em si, como essência desse processo que hoje a gente vivencia da Umbanda, que está mais relacionada à Umbanda Sagrada, uma Umbanda mais cristianizada, ela tem uma essência positivista, muito similar ao kardecismo, e que eu particularmente acho que ela é fantástica, se for bem aplicada. Como assim, Vitor? Olho por olho, todo mundo acaba cego. É difícil compreender isso em diversos níveis, mas entendam que toda a hierarquia espiritual, nossos guias, nossos guardiões, orixás, são muito mais aquém para nos proteger do que para realizar algo negativo na vida do outro. Incluso a ideia da justiça humana, ou seja, a troca, a retribuição. Mais para frente, em outra aula, a gente pode falar um pouco sobre o karma, que a visão é tão distorcida e que não corresponde com a realidade espiritual. Mas aqui é importante entender que, como alguém que está buscando aprender os mistérios energéticos dos orixás, das entidades, aprender a se desenvolver, aprender a trabalhar, é importante que vocês entendam que dentro da visão da Umbanda, dentro da visão que eu gostaria de passar para vocês,